marquei, eu marquei um encontro com Deus. Obrigado, Elton, obrigado. Em nome de Jesus. Que você agora possa redobrar a sua atenção. A palavra de Deus, o conselho de Deus, muda a existência de cada um que deseja. Nosso Deus hoje vai falar sobre aconselhamentos. Então é necessário você dar atenção ao Deus vivo, porque traz todo o mover dos céus naquilo que Ele nos ensina, no propósito que Ele traz a palavra para nos adestrar. Então ouve isso, escuta isso. O Espírito de Deus está aqui para nos dar o conselho que nós precisamos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos enganeis. Olha isso, olha a importância, igreja. Dá atenção agora, porque o que muda a história é a direção de Deus. O que muda o bem-estar que você precisa, o que te envolve com esse bem-estar é a palavra de Deus. Então, agora, total atenção, em nome de Jesus. Não vos enganeis. Não vos enganeis. O apóstolo Paulo falando para a igreja. Uma igreja que vivia em transição todo o tempo. Era uma cidade portuária. Então, todo o tempo passava membros, ficava um pouco, entrava outros. Então, ele estava se posicionando para aquela igreja. Não vos enganeis, as más conversas, os maus conselhos, corrompe os bons costumes. Então, o apóstolo Paulo estava falando, olha, cuidado com quem você se aconselha. Tenha verdadeiramente consciência, para que você não sejais enganados e ter maus resultados através dos conselhos que você procura em pessoas erradas. Então é necessário a gente ter muito cuidado. O apóstolo Paulo falou, cuidado. Não se deixa levar por conselhos que traz lá na frente prejuízo. Por isso o nosso Deus revela que a vontade dele é boa, preste atenção, agradável. As pessoas muitas das vezes falam, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não, tem uma logística. E é necessário nós colocarmos em prática a logística. É boa, é agradável e perfeita. Os conselhos de Deus. Perfeito é os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus é bom, agradável e perfeito. Muitos ouvem conselhos até da sua vontade. De princípio parece bom, de princípio parece agradável, mas lá na frente vai ver que não é perfeito. Então, os conselhos são importantes, claro que sim. Mas da onde vem a fonte dos conselhos que você está procurando? Então é necessário a gente despertar nessa manhã. É necessário. Olha, ouve isso, ó. Romanos 15, 4. Olha isso. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o plano da Escritura Sagrada é de Gênesis a Apocalipse. Então, quando você tem algum tipo de dúvida, procura tirar essas dúvidas através da Escritura Sagrada. Procura o conselho que você precisa com homens verdadeiramente de Deus, com mulheres verdadeiramente mulheres de Deus. Porque aquilo que nós temos, nós transferimos.
Então, é muito, sabe, preocupante nós depositarmos a nossa confiança, sabe, em conselhos que não vêm inspirado por Deus. Recebeu um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, vai à Escritura e vê se confirma. Vê se realmente está na frequência daquilo que você ouviu dessa pessoa. Eu vejo pessoas colocando conselho no Facebook, eu falo, misericórdia, misericórdia, misericórdia. O nosso Deus diz que nós temos que estar muito prudentes. Nós podemos ser pedra de tropeço através de um conselho que nós postamos. Desnecessariamente. Quem aplaude? Está falando do mal. Querido, em nome de Jesus, vamos prestar atenção. Olha aí, Provérbio 20. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. Quer dizer, olha o que o Espírito Santo está falando. Às vezes você está numa guerra. Às vezes você está numa situação desconfortante. Então, o propósito do conselho te fortalece a conquistar, te fortalece a continuar a guerra, sabendo que você é mais do que vencedor. Então é isso que Deus espera. Pastor, estou passando por um momento, olha, o conselho tem que vir do homem? Não, tem que vir da Escritura Sagrada. Porque nessa situação desconfortante, nessa aflição desconfortante que você está passando, o conselho, quando vem de Deus, te fortalece para guerrear e conquistar aquela situação contrária. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Às vezes uma enfermidade, olha, vai para o culto, lá tu pode receber, sabe, uma oração de cura, e essa situação, por mais que ela seja difícil no mundo natural, você pode ter a vitória, você pode receber de Deus a cura, estancando esse mal. Esse é conselho. Agora, meu amado, você fala através do que você aprendeu na Escritura, que pelas pisaduras de Cristo nós somos curados. E quando Deus fala assim, tem alguém no vosso meio passando por alguma doença, chame o pastor, ele vai fazer a oração da fé, vai ungir, e todo o mal, essa parte é comigo, eu estanco. Então, igreja, vocês que estão nos ouvindo aí pela transmissão, cabe a nós nos direcionar segundo os conselhos que vem de Deus através da Escritura, muitas das vezes através de nós, através da igreja. Então está escrito, prudência para guerrear. Meu irmão, cadê você na casa de Deus? A gente sabe que você está passando um momento de aflição, mas sabe por quê? Porque eu não vejo você desenvolvendo essa guerra com sabedoria e prudência. Quem está entendendo, diga amém. Quando você passa um conselho desse, você é abençoado, porque Deus está te usando para tirar aquela pessoa de uma situação de desconforto. Minha irmã, levanta a guarda, não baixa a guarda não, você está no bom combate. Por que ele é bom? Porque Deus já decretou a vitória a teu favor. Agora, a tua parte você tem que fazer. É esse o conselho. Glória. Obrigado, irmã. Obrigado, meu irmão. Hoje eu estava precisando ouvir isso. Eu estava bem acomodado. Eu estava vivenciando uma situação de conforto, quer dizer, de conformidade nessa situação. Me despertou. Vou lutar, vou vencer. Quem está entendendo, diga amém. Até dentro da sua casa. Até dentro da sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Olha isso. Eu amo essa passagem desse profeta. Esse profeta mexe comigo quando ele falou para o povo. Eu não sei vocês, mas ele deu um conselho extraordinário. Ele deu um conselho extraordinário. Eu fico satisfeito quando ouço um conselho desse vindo da Bíblia. Eu, porém, olha o profeta Miqueias. Eu, porém, invocarei o Senhor. Olha, é um conselho. Eu estou passando para vocês. Eu não sei se vocês vão colocar em prática esse conselho. Mas eu invocarei o Senhor. Eu invocarei o Senhor. E esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Eu não sei vocês. Miqueias estava aconselhando muitas pessoas. Que conselho maravilhoso. Eu não sei vocês.
mas eu invocarei a cura nesse domingo, eu invocarei o bem-estar de Deus nessa semana, eu invocarei a presença do Espírito Santo dentro da minha casa, porque se tem alguma contenda dentro da minha casa, o Espírito de Deus vai estancar, ele muda, ele convence. É isso que Deus espera. Nós estamos passando um momento que, pela misericórdia, nós estamos guerreando na fé, na confiança. Por quê? Nós estamos realmente permeados com a palavra de sabedoria que vem de Deus através de cada culto. Cada culto aqui, se você pegar os vídeos, cada culto tem um ensinamento espiritual. Aqui não é ensino de homem, aqui é ensino que vem do alto. Querido, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque nós não estamos aqui suavizando os conselhos de Deus. Nós não estamos suavizando os conselhos de Deus. Pecado continua sendo pecado. E o salário do pecado é a morte. Não mudou. Não mudou. O conselho é esse. Olha, o pecado tem um salário. Qual é o salário, pastor? É a morte. Esse é o conselho. Pessoas não estão levando a sério o conselho de Deus, achando que Deus não é o mesmo de ontem. Então, querido, em nome de Jesus, olha aí, Miqueias, eu invocarei o Senhor nesse domingo, nesse primeiro dia da semana, porque ele diz que quando eu consagro algo a ele, eu serei bem-sucedido. Eu serei bem-sucedido. Se eu consagro, eu serei. Está escrito, é um conselho de Deus. Você acha você quer ter uma semana abençoada? Consagra a semana. É um conselho de quem? Do pastor? Não, é de Deus. É de Deus. E quando nós convidamos a pessoa, meu irmão, cadê você? Faz parte, ligar. Olha, meu irmão, eu estou vendo que você não está vindo nos cultos. Eu quero te dar um conselho de Deus. E isso faz com que você viva aquilo que você profere. Se você proferir paz para a vida de uma pessoa, a pessoa pode não receber, mas essa paz vem para dentro da sua realidade. Está escrito na palavra. Então, Miqueias deixou um conselho para mim e para você. Escuta isso, João 3. Olha o encontro de uma pessoa com a pessoa certa para se aconselhar. Um encontro de uma pessoa que precisava ser orientada e escolheu a pessoa certa. Cheio do poder de Deus, que ele era homem nessa época. 100% divino? Sim, mas 100% homem. E o que houve? Nicodemos procurou quem? Uma pessoa certa para se aconselhar. Então escuta isso em nome do Senhor Jesus. Olha, eu tive esses dias, pela misericórdia de Deus, ouvindo de Deus. Esse homem foi procurar um conselho na pessoa certa. O Senhor Jesus, ele era um homem, 100% divino, 100% homem. Então, olha só, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Ele era o quê? Ele era do tribunal superior dos judeus. Ele era líder do Supremo Tribunal dos Judeus, uma pessoa importantíssima na época. E eles tinham, uma dúvida. Ele podia se reunir com os conselheiros lá do Sinédrio, mas ele escolheu ser aconselhado pelo Senhor Jesus. Escolheu a pessoa certa. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, se não estiver com o Senhor Jesus. Então, contra fato eu não tenho argumento. Então eu vim aqui receber um conselho. Sabe, o Senhor faz coisas que realmente, se Deus não é contigo, o Senhor não poderia estar fazendo o que está fazendo. A mesma coisa nos dias de hoje. Pessoas olhar para mim, olhar para você, olhar para nós e falar, meu irmão, eu tenho percebido que você é diferente. Eu estou precisando de um conselho. Meu amado, é isso que Deus espera de nós. Sermos o quê? Carta viva para muitos. Para muitos. Ser o quê? Ser conselheiro para muitos através do Espírito de Deus. Quantas pessoas que você conhece que está sofrendo? Que está passando um momento de aflição? Até pessoas
que eram referência na igreja. Mas as pessoas baixaram a guarda. Não é bem assim? Não é bem assim? É isso que está acontecendo. O inimigo está fazendo, sabe, com facilidade, situações acontecendo na vida de pessoas por achar facilidade. E Deus, por nos amar, não desistir de nós, todo tempo com essa porta aqui, está aconselhando, está orientando, está disciplinando, está adestrando, porque Ele diz que Ele adestra quem Ele ama. Então cabe a mim, não, Senhor, o Senhor está falando comigo nessa manhã. A mim, o Senhor está cuidando através desse ensino e está cortando lá dentro. Em nome do Senhor Jesus. Aí Nicodemos, Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com o Senhor. A isto respondeu Jesus. Olha a resposta, olha o conselho. Ele foi procurar um conselho com quem estava cheio das virtudes do Espírito Santo, porque aquele era um homem. Então o que ele disse? Em verdade, olha o conselho, querido. Te digo, se alguém não nascer de novo, é para mim e para você no dia de hoje. Ele aconselhou a Nicodemos para nos alcançar no dia de hoje. Escuta isso, meu amado, vocês que estão na... Meu amado, está no momento, chega, se converta. Em nome do Senhor Jesus, chega. Pior engano é quando nós enganamos a nós mesmos. Então Deus está falando aqui, vocês na transmissão, em nome de Jesus, chegou. Deus nos ama, quer nos levar para o céu. Olha o que Ele falou para esse homem, que cabe a mim esse conselho, cabe a você esse conselho, cabe a você que está assistindo. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Não tem como, é um conselho, O reino de Deus é construído de paz, justiça e alegria. Enquanto nós estivermos na terra dos viventes, o reino é esse aqui, para mim e para você. O reino eterno, você já está ouvindo já há algum tempo, que a glória de Deus é sobrenatural. É você ter um corpo glorificado, é passar a tua eternidade vivenciando o bem-estar do céu. Porque é isso que Deus espera de nós. Nós alcançarmos o alvo, o nosso objetivo, que é a salvação. Então ele está falando, não se engane, olha o conselho, não se engane, se não nascer de novo, você não vai vivenciar aqui nesse mundo o meu reino e nem vai viver a eternidade sem sofrimento. Então, como é que nós estamos desenvolvendo esse conselho? Como é que nós estamos desenvolvendo esse conselho? Olha aí, em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, ele recebeu um conselho sobrenatural, uma linguagem espiritual. Então ele queria entender melhor esse conselho. Então ele perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quer dizer, ele estava falando uma linguagem que ele conhecia no mundo. Eu não conhecia essa linguagem, desse conselho, dessa orientação. Aí Jesus entrou com provisão. Em verdade te digo, se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, uma nova criatura. O velho homem que nasce com o pecado original, anulado. E o novo, o homem, quando falo homem é a mulher, ter as virtudes do céu através das suas atitudes, dos seus comportamentos, que muitas das vezes a gente larga de mão. E é necessário a gente nos corrigir. Não, tem um conselho de Deus. Tem um conselho de Deus que eu preciso praticar. E eu tô falhando, Deus, nesse conselho. Me ajuda, Deus, pela sua infinita compaixão, a praticar o conselho que eu estou desejando e não consigo. Por isso o apóstolo Paulo proferia: o mal que eu não posso fazer, eu tenho facilidade de fazer. O apóstolo Paulo, o mal que eu não devo fazer, eu tenho facilidade de fazer. Então, igreja, em nome de Jesus, é reconhecer que o Espírito Santo precisa
Ele é que nos convence do que é verdadeiro. Então Nicodemos teve um encontro aqui extraordinário. Ele saiu da posição que ele estava e se converteu. Pastor, como é que o senhor pode dizer que esse homem se converteu? Está escrito na palavra. Escuta isso, em nome de Jesus, já vamos encerrar. João 19, 31. Olha isso, ó. Depois disso, quer dizer, ele foi crucificado. Olha, ele foi crucificado. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente, pelo receio que tinha do judeu, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Escuta isso, ó. E também quem? Nicodemos. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Então, igreja, ele foi alcançado por esse conselho. Então, eu aconselho agora a vocês, feche os olhos. Sabe, curva a sua cabeça. Faça verdadeiramente, sabe, uma reflexão. Você que está na transmissão, realmente, quem é você? Sabe, como é que está a sua existência nessa terra? Você pode transmitir um conselho? Se uma mãe, uma esposa te procurar, sabe, você tem as virtudes da Escritura Sagrada para aconselhar. E você passar um conselho que elas se identificam através das suas atitudes, se identificam através da sua vida. Não, reflete sobre isso. Em nome do Senhor Jesus. Quem é você? Você é referência de um homem obediente, de uma mulher obediente a Deus. Realmente, com o Senhor Jesus, ele teve um momento que ele estava ensinando de uma tal forma, e o aluno era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo assimilou os conselhos. E quando ele pregava, ele falava, quem está te aconselhando não sou eu, é o Espírito de Deus. Porque eu não vivo mais, mas Jesus vive em mim. Então o conselho que você está ouvindo não vem de mim, vem do próprio Senhor Jesus, porque eu não vivo mais, Jesus vive em mim. Então, em nome de Jesus, faça uma reflexão. Jesus vive em você? Faça uma reflexão. É por isso que a gente vê que o nosso evangelho confronta o pecado. E quando eu ouvi de um pastor sério, olha, prega de uma forma que se as pessoas não odiarem o pecado, vão te odiar. Prega de uma forma que se as pessoas não odiarem o pecado, elas vão te odiar, não vão resistir. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, o Senhor está aqui pregando para nós, trazendo a mensagem para nós, o conselho necessário para nós, para a gente ter a vida transformada. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos realmente ser gerado para viver novidades de vida. Que o Senhor possa nessa manhã gerar em nós, Senhor, o Filho que o Senhor deseja, para que nós possamos acessar essa novidade de vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro como sacerdote e pastor. Senhor, movimenta as tuas virtudes aqui nesse lugar. Estanca, toma a mente de cada um de nós, Senhor. Toma a mente de cada um de nós, e que a mente de Cristo se manifesta na nossa mente. Que a mente de Cristo permeia a nossa mente. Que nós viemos ter a mente de Cristo, Pai. Que nós possamos ser praticantes dos teus conselhos, Pai, dos teus ensinos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui nesse lugar nós continuamos pregando a essência do teu evangelho transformador. Então, Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por esse conselho. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a viver conforme a logística dos céus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No mundo busquei, Oh, glória. Olha esse louvor, olha. mas não preencheu em Olha esse louvor, gente. canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio
trouxe pra perto. Escuta isso, igreja. Entra nessa dimensão. Todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Olha você, não há nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldado, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Não há nada, nada melhor. Não há nada, Obrigado, Deus. nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Senhor, meu Deus, obrigado pelo teu sustento, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que eu creio que revestiu o nosso espírito para, Senhor, para vivenciar aquilo que o Senhor espera. O nome do Senhor Jesus ser honrado através de cada conquista. Pastor, eu fui curada, glória a Deus. Pastor, eu saí de uma situação de desconforto, glória a Deus. Pastor, minha filha e meu filho, olha, mudaram as atitudes, se converteram, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor pode, nesse instante, meu Pai, estancar aquilo que não é a sua vontade em nossas vidas. Então, Pai, nós colocamos verdadeiramente essa igreja, debaixo da sua generosa mão. Nós estamos aqui verdadeiramente nesse domingo nos humilhando debaixo da sua mão generosa, porque o Senhor falou através da sua escritura um conselho para nós como igreja. Não se humilha diante de situações, diante de enfermidade, diante de situação de dívida, diante de uma vida financeira. Senhor,
nós precisamos nos humilhar diante da sua generosa mão. E nós viemos aqui consagrar, Pai, consagrar o nosso lar a Ti, meu Pai. Consagrar o nosso ambiente, aonde nós deleitamos, Senhor, o bem-estar. Porque a Tua palavra diz que a nossa casa faz parte, Senhor, Senhor, das bênçãos celestiais, Senhor. Então, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor proveu, Senhor. Que haja realmente o prover de transformação nesse culto, Pai. Que nós possamos sair daqui para sermos conselheiros, não só com os lábios, mas com as nossas atitudes, com as nossas vidas, Senhor. Que o nosso procedimento seja conselheiros para muita gente que estão precisando reagir, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, envolva cada um de nós nesse culto com a sua preciosa vontade, que é boa, agradável e é perfeita, Pai. Então, Pai, muito obrigado pela confiança, por manter essa porta aberta, por cada culto Teu Espírito nos impulsionar para vivenciar a obediência, para que nós possamos obter a salvação eterna. Porque a Tua palavra diz que a salvação é pela graça. Mas tem a segunda parte, que é através da fé. Então, Pai, é pela graça através da fé. E a fé vem por ouvir a Tua palavra. Então, que nós possamos, meu Pai, desenvolver a nossa fé em todo o tempo que o Senhor nos chamar para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado por esse culto, Pai. Eu creio, Senhor, que essa semana nós vamos obter, Senhor, sinais do bem-estar do Teu Evangelho manifestado na nossa realidade. Nos leva agora, Senhor, na Sua preciosa segurança, na Sua proteção onipotente para os nossos lares. Deus abençoe a cada um de vocês. E obrigado de coração de compartilhar comigo esse culto ao Deus vivo. Por quê? Porque Ele vive. Bom retorno, igreja.